Fala galera, fala querido webnauta, querido assinante aí do canal Sinapse. Sou o professor Lázaro, mais uma vez aqui ao teu lado para o nosso episódio número 2 da nossa segunda temporada desse programa sensacional, que é o programa Entendendo a Notícia. O tema desse nosso episódio 2 é um tema bastante atual, certo? E fundamental para todo e qualquer tipo de avaliação que você vai fazer. Fala de quê? Febre amarela. Aliás, especificamente o nosso intuito aqui é te alertar não apenas para as nossas provas, como também para o nosso dia a dia. A febre amarela, gente, é uma doença virose, é uma doença viral causada, o agente etiológico, o agente causador da febre amarela é um vírus. Então ela faz parte de uma família, certo, de doenças virais, a qual chamamos de quê? Arboviroses. Você me pergunta, Lázaro, o que é uma arbovirose? A arbovirose, pessoal, é toda e qualquer doença causada por vírus, mas que tem como vetor o quê? Um mosquito, que tem como vetor o quê? Um artrópoda. Então, isso não torna a doença pior, nem melhor, nem com um quadro sintomatológico mais grave, não é isso. Simplesmente é uma característica conceitual. Quem são então as arboviroses? As doenças que apresentam como vetores o quê? Artrópodas. E aí você conhece 4 importantíssimas arboviroses que se encontram como tema de várias reportagens e até mesmo de nossas provas. Quais são? Dengue, né, que é uma arbovirose, febre chikungunya, né, que é a chikungunya, e Zika e a febre amarela. Por que o tema nosso da febre amarela? Porque esse foi tema de uma reportagem do jornal O Estadão, assinada aí pelo Ayrton Escobar, lá de São Paulo, publicação agora de março de 2018, do dia 5 de março de 2018. Ele fala exatamente, cientistas caçam vírus da febre amarela. Pesquisadores coletam mosquitos nas zonas de risco de São Paulo, né, para ver se eles estão infectados. Qual é a ideia dos pesquisadores? Você sai coletando o vetor e verificar qual é o índice de infecção dos vetores na cidade de São Paulo. Porque qual é a grande preocupação hoje dos agentes de saúde? É que a febre amarela, ela é uma doença que encontrava-se em região urbana erradicada no Brasil há muitos anos. Praticamente todos os casos de febre amarela registrados no Brasil são casos da febre amarela silvestre. O que é isso? Pessoas que foram para alguns locais como matas, né, Mata Atlântica, que são exatamente locais onde se tem um nicho ecológico de 2 outros mosquitos que completam o ciclo da febre amarela, que é o Haemococcus e o Sabetes. Então, não esqueça que o vírus, né, da febre amarela, ele não tem somente o mosquito como vetor, não. Ele tem o Aedes, mas o Aedes ele é vetor nas zonas urbanas, enquanto que o Haemococcus e o Sabetes são vetores, né, da febre amarela, do vírus da febre amarela nas zonas silvestres. Então, os casos que têm sido registrados são casos exatamente de febre amarela, o quê? Silvestre, pelo menos é o que se diz aí, né, os nossos institutos de saúde que fiscalizam e que acompanham toda essa situação. Bom, é importante que você saiba por que existem vetores. Os vetores, eles acabam transmitindo doenças, né, eles acabam sendo o agente transmissor e não o etiológico e não o causador, porque quem é o agente etiológico? Quem é o agente causador de uma doença? É aquele realmente que é o responsável pelo quadro infeccioso e pela manifestação dos sintomas. De modo então que pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um protozoário, pode ser um verme. Esses são os agentes etiológicos, o agente causador. Muitos dos agentes etiológicos, que são parasitas humanos, eles não conseguem ser conduzidos de pessoa a pessoa. Então o que eles precisam? De um vetor de transferência. Em grande parte dos casos, esses vetores podem ser o quê? Pode ser artrópodes. Esses vetores podem ser o quê? Insetos. Quando a gente fala de inseto, vamos lembrar um pouco da taxonomia? O reino Animalia, tranquilo? Todo inseto pertence ao reino Animalia. Filo Artrópoda, classe Insecta. Só que dentro da classe Insecta, você tem várias o quê? Várias ordens. E a ordem a qual os mosquitos estão inseridos
é a ordem díptera. Então, ó, todo mosquito ou mosca é um díptero. Então, o Aedes é um díptero, o Culex, que é o popular pernilongo, né, é um díptero, o Anopheles, que é o vetor, por exemplo, da malária, também é um díptero, e o Flebótomo, o Lutzumia, que é o vetor das leishmanias, também é um díptero. Então, dípteros são os mosquitos. Lázaro, todo vetor da classe Insecta é um díptero? Não. Não esqueça do barbeiro. O barbeiro também é vetor, só que de um protozoário, né? Que é o Trypanosoma cruzi. E no caso do barbeiro, ele é um hemíptero. Ele pertence à ordem Hemípteros, percevejos. Mas é inseto. Tranquilidade? Então vamos lá. A febre amarela encontra-se no rol, né, das chamadas arboviroses, assim como a dengue, assim como a chikungunya e assim como a zika. Essas doenças, elas, na verdade, elas precisam ter medidas para diminuir o número de casos. Toda e qualquer doença, tá, galera, que tem como vetor mosquito, as medidas preventivas, elas são muito semelhantes. Combater quem? Combater o vetor. Porque você combatendo o vetor, que no caso, o motivo dele ser esse vetor é porque os artrópodas, eles têm um tipo de ovo centrolécito, um ovo que tem muito vitelo, localizado no centro. E para que a fêmea consiga produzir um ovo do tipo centrolécito, ela precisa de uma alimentação muito rica em fontes proteicas. Aí você diz, Lázaro, onde é que ela vai encontrar proteína? Sangue. Por isso que esses insetos são hematófagos. Quem? A fêmea. Sempre é a fêmea que é hematófaga, porque ela precisa se nutrir de uma grande quantidade de quê? Proteínas. E onde é que ela vai encontrar essas proteínas? Exatamente no sangue de vertebratas. Então não fique achando que ela vai picar somente o humano, não. No caso da febre amarela, por exemplo, existem vários outros animais vertebrados que no ambiente silvestre podem estar infectados pelo vírus da febre amarela. Recentemente nós temos escutado muito falar de que do macaco. Então o macaco é um hospedeiro assim como o homem. O que o mosquitinho faz? Ele vai lá, pica o macaco, por a fêmea ser de comportamento o quê? Hematófaga, e ela adquire o vírus. No momento que ela vai e te pica, aí ela acaba transmitindo. Então não adianta, né, gente? Vocês viram várias reportagens sobre isso. Não adianta eliminar o macaco, certo? Como infelizmente algumas pessoas, por falta de conhecimento e por não ter uma compreensão coerente da situação, acaba fazendo. O macaco, ele não é o agente transmissor. Ele é um hospedeiro. Hospedeiro como eu sou, hospedeiro como você é, hospedeiro como vários outros indivíduos vertebrados são. No que nós temos que fazer é tentar o quê? Tratar os doentes, porque quer queira, quer não, isso pode gerar um ciclo epidemiológico. Então, tratar os doentes e, obviamente, combater o vetor. Como é que se combate esses vetores? Você eliminando exatamente os locais, os chamados criadouros, evitar água parada, né? Porque essa água, evitar que as caixas d'água elas fiquem destampadas ou sem telas de proteção. E essas medidas, evitar que a água se acumule, por exemplo, numa pia que está abandonada no seu quintal, né? Evitar, por exemplo, que vasos de plantas acumulem água. É bom, importante você colocar o que? Uma areiazinha ao redor. Então, esse tipo de acompanhamento que nós fazemos vai conseguir evitar a proliferação de vetores. E quando eu falo de vetor, eu não falo só do vetor da febre amarela, porque não esqueça que o Aedes aegypti, ele não é vetor apenas do vírus da febre amarela. Ele é vetor também, como nós já comentamos, de outras viroses, como a dengue, como a chikungunya, como a zika. Febre amarela, pelo menos tem o quê? Vacina. As pessoas podem se vacinar. E quando as pessoas se vacinam com relação à febre amarela, elas se imunizam. Porém, mesmo que nós consigamos, através das campanhas de vacinação, né, erradicar a febre amarela em regiões urbanas, para que o ciclo não aumente, nós precisamos continuarmos alertas com relação ao Aedes, porque o Aedes é vetor de outras arboviroses, inclusive de viroses outras, que nós ainda não temos quadros epidemiológicos, mas que em anos vindouros, em anos possíveis, aliás, mais à frente, anos futuros, a gente pode começar a escutar falar. Beleza? Então, ó,
febre amarela, arbovirose, doença viral, que tem como vetor o quê? O Aedes, assunto importantíssimo, porque isso pode cobrar vacina, pode cobrar tipo de infecção, características hematófagas, né, do mosquito fêmea. Aí tu diz assim, ei Lázaro, de repente esses pesquisadores aí que saíram à caça, né, a caça do vírus da febre amarela, ele pode encontrar esse vírus em machos? Pode, gente, pode sim. Aí você diz, mas como? Se o macho não é hematófago, se os machos se alimentam de seiva elaborada, eles perfuram os vasos floemáticos das plantas para se nutrir da solução açucarada contida nos vasos. Como é que o macho se infecta? Transferência vertical. Todas as fêmeas infectadas pelos mosquitos, pelos vírus, né? Seja da dengue, seja da chikungunya, seja do zika ou da febre amarela, ela transfere isso para quem? Para todos os filhotes. Então, como ela transfere para todos os filhotes, tanto machos quanto fêmeas acabam adquirindo. O detalhe é que o macho não vai picar porque ele não tem esse comportamento hematófago. Beleza? Mas ocorre transferência vertical. Por isso que o que nós temos que interromper é o ciclo de reprodução do mosquito, do vetor. Esse é o combate mais eficaz, além da vacina, que tem ação preventiva, por se tratar, obviamente, de uma imunização ativa. Tranquilo? Pois vamos resolver uma questão? Vamos resolver uma questão para você ver como esse assunto poderia estar aplicado no exame que você vai participar. Vamos lá então. Fala galera, pronto, vamos agora resolver uma questão. Essa questão foi da PUC, da Pontífice Universidade Católica do Rio Grande do Sul, uma questão que envolve o tema febre amarela. Mas você sabe que esse assunto que nós acabamos de debater, né, na reportagem aí, que fala dos cientistas caçando os vírus aí da febre amarela, pode cair no Enem, pode cair na prova da PUC, pode cair na prova da Unicristo, na prova da Unifor ou qualquer vestibular, porque se trata de uma importantíssima arbovirose. E como nós temos registrados números significativos de casos na sociedade, você tem que ficar alerta, porque é um temazinho da sua prova. Questão 4, tá certo? A questão foi uma questão que caiu na prova da PUC, diz assim, ó, o texto adaptado de Bica e Marques diz assim, a febre amarela é uma doença infecciosa causada por um vírus que é transmitido por mosquitos, artrópodas, da ordem o quê? Díptera. Ele possui dois tipos, a febre amarela urbana, que está erradicada do Brasil por volta da década de 60, ela foi erradicada, e a febre amarela silvestre. Os agentes responsáveis pela transmissão da forma silvestre são os mosquitos do gênero Haemococcus e Sabetes. Lembra que falamos isso? Enquanto que a forma urbana dessa doença pode ser transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. A febre amarela silvestre já provocou a morte de algumas pessoas e de muitos búgios, macacos, em uma extensa área do Rio Grande do Sul desde o final de 2008. Ao contrário da maioria das pessoas, os búgios são extremamente sensíveis à doença. Porque tudo é hospedeiro, mas a maneira como o organismo responde a um quadro infeccioso naturalmente vai modificar. Ao contrário da maioria das pessoas, os búgios são sensíveis, morrendo poucos dias depois de contrair a doença. Aí diz, a propósito do tema, é possível afirmar. O item 1 diz assim, gente, ó, a morte de búgios por febre amarela pode alertar os órgãos de saúde sobre a circulação do vírus em certa região. Claro, óbvio, quando você começa a ter macacos ou qualquer outro animal vertebrata, que também é hospedeiro para o vírus da febre amarela, morrendo, isso tem que alertar os agentes de saúde, os órgãos de saúde, porque significa que esse vírus está circulando na região. E como os mosquitos estão presentes, o que pode acontecer? Nós podemos gerar uma epidemia da doença na espécie humana. Daí o alerta. Então, item 1, verdadeiríssimo. 2, mosquitos do gênero Haemococcus e Sabetes são hospedeiros da febre amarela. No caso, tá certo? Eles são vetores, tá certo? Da febre amarela. 3, a febre amarela pode ser reintroduzida nas áreas urbanas com presença de dengue. Ela pode ser reintroduzida? Claro. Ah, lá, e já tem dengue. Não tem problema, isso não interfere. Então, ela pode sim ser reintroduzida. Então, o item 3, corretíssimo. E o 4, a presença de búgios representa perigo, pois são vetores da forma silvestre. O búgio, ele não é vetor, ele é o quê? Hospedeiro, certo? Ele é um hospedeiro do ciclo do vírus.
Portanto, os itens coerentes seriam o item o quê? 1 e 3, estando correta apenas as afirmativas, o quê? B de bola seria a resposta dessa nossa questão. Beleza? Valeu demais, galerinha. Questão da PUC, hein? Universidade particular, como muitas do Brasil, que cobra essa temática sobre febre amarela. Valeu demais, muito obrigado por você estar conosco aqui no canal Sinapse. Peço a você, ó, antes de você sair aí, deixa um like, tá certo? Muito obrigado aí pela sua participação. Compartilha com os teus amigos, compartilha no grupo de WhatsApp da tua escola. Coloca aí, ei galera, vamos lá, vamos seguir o canal do Professor Lázaro, canal Sinapse Conexão Interativa, tá certo? Para que a gente possa se sentir ainda mais motivado a continuar com esse trabalho.